começar então, primeiro definindo o que se chama de estrutura metálica. Primeiro, estrutura metálica, se você está chamando de estrutura em aço, seria esse, na verdade, a definição, porque a maioria das pessoas costuma tratar a estrutura em aço como estrutura metálica. Mas a metálica, na verdade, poderia ser estrutura de alumínio, estrutura de fibra, tudo isso seria metálico. Mas estrutura de aço, quais são os profissionais primeiro envolvidos nesse procedimento? Você tem, em primeiro lugar, nessa cadeia aí, você tem um arquiteto, aí depois você tem o quê? Você tem engenheiro estrutural, ou até mesmo algum arquiteto que saiba fazer estrutura, que sabe, que tem a habilitação para fazer o sistema estrutural, e, claro, o construtor. Então você teria esses três elementos, e nunca esquecendo de quem o outro profissional, que na verdade é aquele que vai pagar tudo isso, o cliente. Mas desses três elementos que você está vendo aí, eles são importantíssimos, porque eu preciso de ter uma ligação profunda entre eles para que você tenha um sistema estrutural funcionando. Então eu tenho que saber como que ele foi projetado, para que eu projete um edifício, para que eu detalhe o edifício, para que o construtor faça. O sistema estrutural, para receber, ele existe para receber cargas. Essas cargas vêm da onde? Essas cargas são as cargas de utilização. Em primeiro lugar, é claro, a carga de permanente. Depois tem a carga de utilização. E depois, claro, cargas de vento, cargas... A durabilidade da estrutura. Com relação à durabilidade, vai depender do tipo de proteção que você faz nela. Porque, é claro, qualquer estrutura dura o tempo que você precisar. Desde que você tenha dado manutenção e que ele seja sido projetado corretamente, ele vai ter uma durabilidade infinita. Tanto a nível de mercado, em relação ao país, região ou estado, como está o nível de atividade no setor de estruturas metálicas? O uso da estrutura em aço, no Brasil, ela até, digamos assim, até a década de 70 era muito pouco usada. Depois a gente teve uns aumentos, e Goiás, eu diria a você que está muito incipiente ainda, muito pequeno a utilização dos edifícios em aço. Goiânia também, então, quer dizer, do ponto de vista de utilização das estruturas em aço no estado, na cidade de Goiânia, é muito pequena, porque a grande verdade é que quem projeta, quem determina o sistema estrutural é o arquiteto, não é o engenheiro. Então, enquanto o arquiteto não projetar edifícios em aço, não vai existir esse edifício em aço. Você tem um desenvolvimento muito grande das edificações em aço no resto do mundo, porque os arquitetos sabem fazer e trabalham com as edificações em aço. Quais são as desvantagens? Precisa de tratamento contra corrosão e incêndio. Moldagem não permite construir edifícios moldáveis como o concreto armado permite. A utilização de estrutura metálica em Goiás é pequena e o custo é mais alto. Quais são as vantagens de utilizar a estrutura metálica? Velocidade de execução, são mais leves, é possível trabalhar em grandes alturas e pequenas espessuras, e tem ligações articuladas, o que acarreta fundações mais leves. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Bom dia! Oi, galerinha! Aqui no Shopping Flamboyant, nós encontramos as estruturas metálicas de apoio de terceiro gênero. São aquelas que impedem o movimento na horizontal, na vertical e o giro. Aqui no estacionamento do Flamboyant, o sistema estrutural também é de viga coluna, e as cargas atuantes permanentes seriam o peso próprio, o peso da cobertura, e as cargas atuantes variáveis seriam o peso dos carros, das pessoas. E as cargas acidentais? E as cargas acidentais seriam a força do vento que incide sobre a estrutura. E nós estamos com puta medo de surpresas. Estou em frente ao Walmart. Encontrei o sistema estrutural do tipo viga coluna. Principais apoios
são os de primeiro e segundo gênero. Temos a viga apoiada sobre a coluna, que é o apoio de primeiro gênero, que impede somente os movimentos na vertical e permite os movimentos na horizontal e o giro. E temos o apoio de terceiro gênero, onde temos a viga engastada no pilar. Isso impede os movimentos na vertical, na horizontal e o giro. As cargas que atuam na estrutura do Walmart são peso próprio e o peso da cobertura, que também é de metal. Torre Eiffel, Golden Gate, Calatrava, é o que nós vamos comentar. Torres Gêmeas, Viaduto, Latife e Serra são as estruturas metálicas. São as estruturas metálicas. Estruturas metálicas. Eu vou te falar quais são as vantagens que se pode ter ao usar as estruturas de metal. Liberdade formal, menor prazo de execução, livres vãos, alta eficiência construtiva, alívio da fundação, precisão, qualidade, facilidade na instalação. Torres Gêmeas, Viaduto, Latife e Serra são as estruturas metálicas. Torre Eiffel, Golden Gate, Calatrava, é o que nós vamos comentar. São as estruturas metálicas. Estruturas metálicas. Gente, vai ter só aí. The subliminal mindfuck America. Welcome to a new kind of tension all across the alien mission. Everything isn't meant to be okay. Horizontal, vertical E o giro! Os principais apoios encontrados são os primeiro e segundo